Pois mesmo estando juntos, cada um estará pensando no outro e naquele ideal que não conquistou. Essa relação estará fadada ao fracasso. Não haverá amor verdadeiro, não haverá desejo verdadeiro. No fundo, serão pessoas frustradas e sempre em busca de uma forma de sair dessa situação. Todos acreditam que a solução está em procurar o outro ou a outra que possa, de alguma maneira, mudar esse cenário de depressão e angústia vivido pela maioria dos casais. Indivíduos nesse estado serão infelizes com seus parceiros e, sem se dar conta, estarão sempre procurando outras relações. Estarão comprando revistas de sexo, filmes pornôs, estarão sempre desejando aquele modelo maravilhoso de mulher das propagandas das revistas e TV. Isso explica porque o marketing das propagandas escolhe mulheres e homens belos e sexualmente atraentes. Eles estão vendendo seus produtos, associando-os às necessidades inconscientes dos seres humanos. Notem que, para vender carros ou outra coisa qualquer, tem sempre um belo exemplar da raça humana exibindo o produto. Em seu inconsciente, as pessoas associam possuir esses objetos à esperança de conquistar com isso aquele objeto fundamental de seu desejo interno. Dessa maneira, podemos notar que as frustrações internas e primárias de nosso ser estão espelhadas externamente em tudo o que existe em nossa sociedade. O desejo interno de fazer sucesso, de ganhar muito dinheiro, comprar carros belos e caros, comprar casas, construir edifícios suntuosos, ser campeão nos esportes, ser o primeiro lugar em tudo, ser artista e estar em destaque sobre todos, tudo isso apenas reflete a frustração humana em relação aos desejos primários mais primitivos e irrealizados. Podemos então compreender por que nosso ser interno é profundamente infeliz, angustiado, deprimido e estressado. Nada que ele conquiste, na verdade, irá satisfazê-lo. Poderá ser campeão, poderá comprar o carro dos seus sonhos, poderá ser um grande artista e muito famoso. Mesmo assim, continuará angustiado, deprimido e muito triste internamente. Muitas pessoas não sabem o porquê disso. Conquistam todas as glórias do mundo, mas ainda continuam tristes e infelizes, insatisfeitas. Isso ocorre porque o problema central e verdadeiro do ser humano nunca foi realmente trabalhado e resolvido. Toda a energia foi canalizada no sentido de obter sucesso social e material para vestir o ser humano de uma roupa externa, de uma máscara que oculte seu verdadeiro ser e sua frustração. Ele nunca trabalhou diretamente com seu problema, em sua sexualidade e sua afetividade. Tudo acontece de forma tão inconsciente que ele acredita que suas atividades externas na busca de sucesso são muito nobres e que ele está realizando algo de muito importante para a sociedade. Mas os indianos nos dizem que tudo isso é Maya, ou seja, uma grande ilusão. Construímos uma sociedade falsa e um objetivo falso em nossas vidas. Trabalhamos diariamente durante 12, 13, 14 horas apenas para satisfazer nosso ego ferido. Todas as nossas energias estão sendo canalizadas para a construção de um edifício material e externo ao ser. No entanto, o verdadeiro ser interior, nossa verdadeira alma, nosso espírito, está relegado ao esquecimento. E chora diante dessa situação. Por isso surge a depressão e aquela angústia inexplicável que vem de dentro. Mesmo nas pessoas mais poderosas, de maior sucesso em nossa sociedade, ela se faz muito intensa, particularmente naquelas pessoas de grande poder e grande sucesso. Essa frustração é ainda maior. É fácil compreender, pois essas pessoas atingiram o ápice de suas buscas materiais e, mesmo assim, não resolveram a sua
afetividade e sua sexualidade que, inconscientemente, foi a energia fundamental que os moveu nessa busca e nessa direção. Quando percebem que chegaram ao fim dessa busca e não encontraram com isso a felicidade, descobrem que não tem mais para onde ir, e assim caem em profunda angústia e depressão. Os consultórios psicológicos estão abarrotados de artistas e de pessoas de sucesso profundamente doentes, frustradas e infelizes, tentando encontrar uma resposta para tanta insatisfação. Já aqueles que ainda não conquistaram sucesso, fama ou poder estarão frustrados porque passam a maior parte do tempo distraídas com o trabalho e na luta diária para a construção de seu edifício externo. Estarão lutando para participar daquele jogo primário nascido no ginásio, no início de sua puberdade. Suas frustrações afetivas e sexuais estão reprimidas e abafadas, escondidas pelo trabalho diário. As dores só aparecerão nos feriados, nos finais de semana, naqueles momentos de solidão, onde naturalmente o ser tem que estar frente a frente consigo mesmo. Por isso, todo ser humano procura se distrair nos dias de folga, porque tem que abafar, mais uma vez, seu ser interno, esconder-se por trás de um lazer, de um esporte, de um teatro, de um cinema, já que lhe é penoso defrontar-se consigo mesmo. Ele teme que aflorem sua dor, sua angústia, sua frustração. Muitas vezes, como fuga, procura a companhia de amigos, festas, bares, clubes, enfim, toda sorte de atividades que o distanciem de si mesmo. Um contato dessa natureza seria penoso e o levaria a um estado depressivo sem precedentes. Daí aqueles que conquistaram poder e fama serem os mais frustrados, pois suas frustrações afloram com mais intensidade, já que suas conquistas materiais chegaram ao topo. No entanto, insatisfeitos com seu ser, eles irão reprimir essas emoções e continuar sua busca por mais poder, mais fama, mais riqueza. Criam uma bola de neve rolando e crescendo a cada dia. Sempre insatisfeitos com suas conquistas no plano material e querendo cada vez mais. Isso explica o porquê das grandes fortunas, da pouca distribuição de renda, o porquê dos países ricos. As pessoas ricas não permitem que todos também possuam e acumulem riquezas, mesmo que muitas vezes nem desfrutem dessa riqueza como poderiam. É fácil compreender isso agora. Esse ser não pode permitir. Inconscientemente ainda está competindo com você, que deve ser o perdedor. Somente ele tem que ser o vencedor e mostrar-se acima de todos. Ainda está na disputa por aquelas 10 meninas mais belas do colégio. Segundo a vontade dele, você sempre será seu empregado e ele o patrão. Toda a sociedade capitalista irá agir em torno desses poderosos com grande acúmulo de bens materiais que não serão distribuídos para os demais. Isso explica sutilmente e de forma inusitada os grandes contrastes planetários, a enorme distância que separa as diferentes classes sociais. Notem que a diferença entre ricos e pobres é causada fundamentalmente por uma frustração afetiva e sexual da natureza humana. A morte do espírito e a formação do androide. Quando as energias primordiais do prazer e do sexo são reprimidas, inconscientemente o indivíduo procura uma saída para seu estado de angústia e tristeza. Já analisamos em capítulo anterior o que move um ser humano a buscar fama, sucesso e realização pessoal na sociedade. Agora passaremos a analisar como essa sociedade está estruturada e totalmente voltada para a realização material e externa do ser humano. Iremos perceber que toda a energia do ser humano está dirigida neste sentido, mas movida pelo desejo oculto de se realizar no prazer e no sexo. No entanto,
Inconsciente dessa força primordial que o guia, ele constrói uma sociedade apenas material. Acredita que quando alcançar todas as realizações materiais será feliz. A ideologia social do capitalismo o induz a construir um império material gigantesco dentro do seu cercado e ele passa a acreditar nisso. Realmente acredita que ao chegar ao topo alcançará a felicidade e a realização social. Por isso, toda uma sociedade estará dirigindo sua energia nesse sentido. A alma verdadeira do ser humano está esquecida nesse processo. Uma criança que nasce pura e bela, com uma alma inocente e natural, será conduzida e condicionada somente a viver e a buscar esses valores externos da sociedade. Não haverá tempo, nem mesmo um momento, para seu espírito e sua alma. Um androide tomará conta do ser. Um zumbi, um morto-vivo estará andando neste mundo. Um robô construído e programado pela sociedade para servir apenas aos seus interesses exteriores e materiais. No grande jogo da competitividade pela fêmea, todos quererão vencer. Todos tentarão estar no poder. Desta forma, aqueles que estão nos patamares mais altos, os muito ricos, impedirão que os outros cheguem ali. Inconscientemente, não querem concorrentes. Precisam estar sós nessa posição, pois só assim poderão conquistar a fêmea só para si. Muitos pensarão que isso não é verdade. Muitos irão dizer que sua busca pelo poder é sempre uma causa nobre. Todo político elabora discursos maravilhosos, da boca para fora, pois quando está no poder procura sobretudo acumular bens materiais para si. A programação. Para compreender como a programação mental ocorre em um ser humano ao longo de sua vida, vamos imaginar a seguinte situação. Suponhamos que em um grande laboratório de alta tecnologia, androides perfeitos são fabricados em série. Androides são robôs perfeitos e muitos parecidos com seres humanos em sua construção. Esses androides, depois de construídos, serão programados para executar funções especiais na sociedade. Poderão ser programados para executar qualquer função que essa sociedade necessite. Sendo androides de última geração e quase perfeitos, poderão ser programados para ser engenheiros, médicos, dentistas, professores, economistas, soldados, enfim, qualquer função que queira. Essa programação é feita em poucas horas. Basta introduzir em sua memória um software que o informe sobre o que deve fazer para a sociedade, que diga o que ele deve fazer para servir ao ser humano. Será o escravo perfeito, a máquina perfeita para executar os trabalhos e funções que são de interesse dos empresários, dos donos de fazendas, dos políticos, enfim, dos grandes e poderosos. Eles terão, portanto, um exército de androides a seu serviço. Não devemos, porém, nos esquecer de que o motivo essencial de alguém construir uma grande empresa, um grande sistema industrial e um grande sistema de consumo está intimamente ligado à necessidade de poder e dominação do macho para poder conquistar a fêmea. Os lucros da empresa e a necessidade de fazer sucesso funcionam como instrumentos nesse processo. Esses industriais escravizam os androides apenas com o intuito de obter mais lucros e exigem desses escravos a maior eficiência possível. Eles são usados pelas empresas e pela sociedade em geral apenas para realizar um trabalho material e de interesse exclusivo desses poderosos. Vamos imaginar um androide programado para ser um soldado. Ele está programado apenas para obedecer ordens, programado para matar, programado para ver o outro como um inimigo dos interesses de seu patrão, de seu país. Esses androides são muito eficientes e não discutem, obedecem cegamente às suas programações.
Todos os dias pela manhã são ligados e executam suas funções. Se forem programados para ser soldados, serão soldados. Se forem programados para ser médicos, serão médicos, e assim por diante. Em uma sociedade futurista de filmes de ficção científica, poderíamos ter uma sociedade repleta de máquinas artificiais controlando todos os setores das atividades sociais desse planeta, por exemplo. Agora vamos analisar uma criança em nossa sociedade atual, desde o momento em que nasce até sua total formação com um título universitário de doutor em suas mãos. Uma criança nasce pura e bela e com a mente vazia. Se levarmos em conta apenas sua mente, podemos dizer que ela se assemelha ao nosso androide antes da programação. Desde a sua mais tenra infância, seus pais já começam a programar sua mente, dando-lhe as diretrizes básicas. Começam a introduzir sua cultura e suas verdades na mente da criança. O que é certo, o que é errado, o que é permitido e o que é proibido, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Os pais não sabem quais as verdadeiras necessidades íntimas e espirituais dessa criança e irão começar a programá-la de acordo com a própria cultura e com os seus interesses particulares. É muito comum ouvir os pais dizerem: meu filho será médico, meu filho será engenheiro, meu filho será advogado. Os pais escolhem a programação de seus filhos e, em muitos casos, os influenciam de modo decisivo na busca desses ideais. Não podemos desconsiderar que essa criança pura e bela só deseja o prazer e que toda a sua energia natural está voltada nessa direção. Mas grande parte da cultura dos pais irá proibir esse prazer, dizendo que é errado. Quando essa criança atinge certa idade, está na hora de ir para a escola, que agora também passará a programá-la. Todas as escolas infantis têm um programa semelhante sobre o que essas crianças devem aprender, quais as verdades que lhes serão úteis na sociedade. Notem que a programação colocada pelas escolas na mente dessas crianças nada tem a ver com as necessidades básicas e fundamentais de seu espírito. A alma dessa criança será assassinada aos poucos, será morta e encoberta pela programação das escolas, que dirão o que ela deverá fazer e o que deverá ser quando crescer. Paralelamente à escola oficial, a sociedade cultural de qualquer nação terá sua programação religiosa. Se essa criança nascer numa sociedade cristã, será programada com os costumes, dogmas e verdades da religião cristã. Se nascer numa sociedade muçulmana, será programada por essa cultura. Se nascer em uma sociedade budista, sua programação será budista e assim por diante. Notem que as diferenças entre os povos estão apenas no tipo de programação. Cada ser é programado de acordo com suas origens culturais e religiosas. E desse modo, os conflitos ideológicos são primariamente estabelecidos. A programação religiosa exercerá uma força poderosa na vida e no comportamento dessa criança, que agirá de acordo com ela, repetindo as verdades que lhe foram programadas. Vou citar um exemplo de como isso ocorre de verdade na mente das crianças. Certa vez, um grande mestre indiano, em suas andanças pelo mundo, estava na União Soviética em pleno auge do comunismo. Ele pediu para ser levado até a escola de crianças com idade média entre 7 e 12 anos. Diante de uma classe com cerca de 40 alunos, fez a seguinte pergunta: quem de vocês aqui acredita em Deus? As crianças ficaram espantadas com a pergunta dele. Um jovem porta-voz dessas crianças levanta-se e responde ao mestre: olha, meu senhor, é claro que Deus não existe. Essa coisa de Deus e de religião é o ópio do povo. É sabido por todos aqui que Deus não existe. Notem que essa criança acreditava naquilo piamente. Tinha absoluta certeza de que Deus não existia.
mas na verdade estava apenas vomitando a cartilha marxista sob a qual todos foram programadas. Essas crianças pertencentes a uma sociedade anti-religião aprenderam em suas doutrinas sociopolíticas que Deus não existe e acreditavam que esses conhecimentos eram delas. Na verdade, esse conhecimento veio de fora, foi imposto e programado em suas mentes. As crianças passam a confundir o programa com a verdade absoluta. Portanto, nunca questionaram os seus programas e passarão a viver com eles pelo resto de suas vidas. Esse mesmo mestre indiano continua sua peregrinação pelo mundo. Agora está na Itália, no berço do cristianismo. Ali repete a mesma experiência russa. Dirige-se a uma escola de crianças idênticas à amostragem anterior e faz a mesma pergunta: quem de vocês realmente acredita em Deus? Como já era de se esperar, todas as crianças levantaram com as mãos num gesto afirmativo. Esse mestre pede então para que essas crianças se levantem e lhe fale sobre esse Deus. A criança começou seu discurso. Deus é amor, Deus é onipresente, Deus é o Criador de todas as coisas. E assim por diante, o discurso prossegue. Essa criança também acredita profundamente que é ela quem sabe, que tem absoluta certeza de que Deus existe e que ele é dessa maneira. No entanto, está apenas vomitando mais uma vez sua programação cristã. Foi programada pela cartilha católica a crer que essas são as verdades absolutas, sem saber que tais conceitos não passam de um programa em sua mente, longe de constituírem uma verdade. Pergunto eu agora a vocês, meus amigos leitores, qual dessas duas amostragens de crianças é a mais idiota? Certamente as duas. Ambas foram programadas de acordo com interesses e meios culturais onde nasceram. Os programas adquiridos são conectados com os interesses sociais de um povo. Essas crianças irão crescer acreditando que esses conhecimentos lhes serão inerentes e que representam a mais pura e inquestionável verdade. Continuarão suas programações em cada passo que derem em suas vidas. Passam de escola infantil para o primeiro grau, depois para o colégio, cursinho pré-vestibular, pela vida universitária, finalmente se especializando nos cursos de mestrado e doutorado. Fui professor de cursinho pré-vestibular e em faculdades. Durante vários anos pude ver de perto o drama vivido por esses jovens quando estavam às portas da faculdade. A maioria não conseguia saber o que desejava fazer. Não sabia qual faculdade cursar, que profissão seguir. Todos sabiam que essa decisão seria crucial. Uma vez decidida, essa programação final o acompanharia para o resto de suas vidas. Mas muitos jovens não queriam nada daquilo que surgia à sua frente. A sociedade oferece um leque de caminhos ou programas e, nesse momento, os jovens devem decidir o que serão: médicos, engenheiros, advogados, dentistas, etc. Este leque de opções é restrito e muitos jovens não queriam ser nada disso. Gostariam de ser qualquer outra coisa. Sua alma, lá no fundo, não deseja tamanho enquadramento. Ela só quer, na verdade, realizar o mais íntimo de todos os seus desejos. Quer ser feliz, sair da solidão e viver em prazer. Mas para isso precisa competir, precisa de um status de poder na sociedade. Precisa ser alguém e ganhar muito dinheiro. As universidades oferecem cursos e profissões que satisfazem as necessidades do mercado de consumo e não as necessidades humanas. Movidos por essa energia inconsciente, esses jovens ingressam nas universidades e passam a completar seus programas finais. O mais interessante disso tudo ocorre quando eles terminam seus cursos e vão para a cerimônia final em suas faculdades, a formatura. Ou seja, todos esses jovens foram formatados e saem em forma, idênticos uns aos outros, como androides em uma linha de montagem.
Todos receberam os mesmos conhecimentos, as mesmas verdades e as mesmas diretrizes. Esses jovens são agora formados. Sua programação mental se completa da mesma forma que nos androides. A única diferença entre um androide produzido em uma fábrica é o tempo de programação. Um androide, depois de pronto, é programado em algumas horas, e um ser humano demora cerca de 25 anos. Agora, esses jovens acreditam que são de verdade engenheiros, médicos, advogados. Todas as manhãs, quando o relógio desperta, estes androides biológicos que pensam que são ser humano saem em um trabalho diário para executar as tarefas para as quais foram programados. Exatamente como os androides dos filmes futuristas, são verdadeiros escravos do sistema social e passam a servir suas empresas como se estivessem cumprindo a mais nobre das missões. Sua realização pessoal está mais uma vez baseada no sucesso e na fama que obterão nessas profissões. Irão competir por fama e poder dentro das empresas. Se voltarmos à nossa análise fria sobre as forças inconscientes que movem nosso indivíduo atrás de fama, sucesso e poder, compreenderemos os objetivos pessoais desses androides biológicos. Eles se identificam tanto com seus programas que, na verdade, passam a ser esses programas. Vivem 24 horas nele. Não se acreditam como almas ou espíritos encarnados em busca de sua libertação e de sua felicidade, como seres cósmicos que na verdade são. Suas programações lhes dizem que tudo isso é besteira. A alma não existe. Não existe vida após a morte. E sendo assim, passam a existir somente em função de suas programações. O que importa é apenas o seu trabalho e o quanto de lucro e sucesso conseguirão em suas carreiras. O espírito está morto no interior desses androides, formatados pelos interesses da sociedade e utilizados como escravos de um sistema empresarial capitalista. Serão escravos de ideais políticos e estarão sempre correndo atrás de fama, de sucesso e poder. Inconscientemente, esses androides estão querendo ser felizes, conquistar o prazer, conquistar a fêmea mais bonita e se realizar como alma. Só que ninguém sabe disso. Estão aprisionados em um corpo dentro de um invólucro carnal e subjugados por uma programação, uma verdadeira lavagem cerebral. Uma alma sob tais condições está verdadeiramente morta. A energia natural de seu espírito, de seu ser verdadeiro, não se pode manifestar. Um espírito nessas condições estará constantemente infeliz, em profunda depressão, angústia, solidão, e nada que ele faça ou conquiste em sua vida social lhe trará paz. Todas as conquistas realizadas por este androide programado nada têm a ver com a raiz de sua angústia. Sendo assim, por mais fama e sucesso que o indivíduo alcance em nossa sociedade, ele continuará profundamente infeliz e muito angustiado. Ele irá perceber que todo o seu esforço para chegar ao topo das conquistas sociais não adiantou em nada. Na autobiografia de Henry Ford, o homem mais rico do mundo em sua época, há uma declaração bombástica. Ele afirma o seguinte: cheguei ao topo do mundo, consegui construir a maior fortuna do planeta e cheguei ao ponto máximo que um homem pode chegar em nossa sociedade capitalista. E chegando neste ponto, pude constatar que aqui não tem nada. Aqui não existe nada que possa realmente valer a pena tanto esforço e tanto trabalho. Estou aqui e não sou feliz. Minha maior angústia é não poder convencer as pessoas que estão nessa jornada e querendo chegar aonde eu cheguei, de que aqui não existe nada. Toda a cultura capitalista de nosso planeta e de nossa civilização nos programa para se desejar muito e atingir esse ideal. Todos os seres humanos lutam diariamente, travam batalhas incessantes,
competem uns com os outros para, no final, estar sozinho no topo. Os androides biológicos seguem à risca suas programações, nunca questionam. Os seres humanos estão buscando felicidade e realização pessoal no mundo externo e muito distante de si mesmo. Estão buscando a felicidade no mundo de Maia, o mundo das ilusões. Já um mestre, um avatar e um verdadeiro guru irão lhes ensinar as coisas do espírito e de sua alma. Irão mostrar todo um caminho de volta para o seu próprio ser. Em toda a sua vivência dentro das escolas e universidades, nunca ninguém se preocupou com os seus sentimentos mais íntimos. Nunca houve a preocupação se os alunos estavam felizes e se estavam se realizando como seres humanos. Em nenhum currículo escolar ou universitário existe uma matéria sobre o ser e sobre seus sentimentos e emoções. Todas as escolas só estão interessadas em formar você como um androide e uma máquina para servir o sistema capitalista e social montado. Agora imaginem esse androide, essa máquina biológica altamente programada, tentando se relacionar afetivamente com o sexo oposto. Não saberá nada sobre o amor, sobre o sexo e sobre suas energias mais primordiais. Serão dois androides se relacionando, duas cascas onde as almas estão mortas. Serão dois mortos-vivos tentando se relacionar. Certamente não dará certo. A felicidade e realização nessas condições jamais ocorrerão. Existirá sempre o conflito entre ambos. Por que é assim? É muito simples compreender isso. Nem toda a programação do androide biológico é exatamente igual. Machos e fêmeas, por exemplo, recebem programas diferentes, que muitas vezes entram em choque. Um não tem nada a ver com o outro. São muito distintos. Não existirá sintonia e o conflito será inevitável. São cascas de relacionamento, são programas se relacionando, são androides se relacionando, não seres vivos se relacionando. Resumindo nossa análise, temos: em uma civilização constituída somente por androides biológicos programados pelas escolas, pelas universidades e pelas religiões, detectamos a morte da alma e do espírito. Certamente a felicidade mais íntima e verdadeira razão de ser dessa alma encarnada estão mortas em nosso mundo. Se quisermos sair dessa condição planetária, teremos que desprogramar esses androides e ressuscitar novamente sua alma e seu espírito. Este é mais um muro erguido entre o ser humano e sua realização. Sua busca de felicidade e sua realização afetiva com o outro terão que suplantar mais essa gigantesca barreira criada por essa sociedade decadente. Uma sociedade avançada do terceiro milênio não poderá carregar tão gigantescas falhas. Teremos que fazer uma grande revolução interna e em todos os sistemas educacionais para trazer de volta a alma como base fundamental de nossa civilização. O grande filósofo chinês Lao Tse nos fala sobre a morte da alma em seu livro, O Tao Te Ching. No capítulo 18, ele diz o seguinte: 1. Quando o homem perdeu a consciência de si mesmo e da grande ordem universal, surgiram os conceitos humanos de amor, moralidade e justiça. 2. Quando o homem deixou de viver pela sua alma cósmica e passou a viver apenas pela sua mente e seu intelecto, surgiram a grande hipocrisia e a tirania. 3. Quando a noção da alma estava perdida, surgiram a autoridade paterna e a obediência dos filhos. 4. Quando famílias e nações perderam suas almas, geraram-se a autoridade do governador e a obediência dos cidadãos. Comentários. Neste contexto, Lao Tse vem nos mostrar as consequências fundamentais da morte do espírito e da consciência cósmica para a humanidade.
Ele nos diz que os conceitos primitivos de amor e justiça, operados aqui na Terra, advêm de um ser cujo espírito cósmico está no esquecimento, morto. Amor e justiça são conceitos interesseiros e pessoais e não universais. 1. Ele reforça dizendo que, com a morte do espírito, o ser humano passou a guiar-se unicamente por sua mente e seu intelecto, tornando-se calculista, materialista e tirano. Separou o mundo entre os mais espertos e os menos espertos, ocasionando uma grande divisão. 2. Desprovido de sua consciência cósmica, sem a memória de seu espírito e de suas encarnações anteriores, o ser humano passou a seguir as leis e normas ditadas por seus pais. Sendo elas totalmente interesseiras e culturais, geraram racismo e uma ordem moral muito primitiva. 3. E por fim, quando toda a humanidade perde sua alma, uma nova ordem surge baseada em conceitos puramente humanos, restrita a interesses de territórios e nações. Ocorre assim a grande divisão na humanidade e nas nações, nas raças e credos.